Então, boa tarde. Eu sou a professora Aline Vieira de Mello, sou docente aqui da Unipampa, coordeno o programa de extensão Programa C e sou integrante do Gurias na Computação, também aqui da Unipampa. E junto com o projeto Enigmas, realizamos, né, durante todo o ano um ciclo de lives que se chamou Mulheres na Computação no Brasil. Então, essa reunião de hoje é para nós resumirmos, né, tudo o que aconteceu durante essas 8 lives e fazer uma análise, né, sobre o potencial que tem essas lives de criar impacto, né, em novas mulheres, novas e antigas mulheres. Bom, durante o ano, então, essas lives aconteceram baseado num calendário que foi construído pelo projeto Enigma, para o ano de 2021, que tem uma série de mulheres muito relevantes, né, na computação do Brasil. Então, tem a Camila Schutt, a Cecília Baranowska, a Clarice Sequinhos, a Cláudia Bauser Medeiros, a Cláudia Werner, a Edith Rancini, a Liane Tarouco, a Glória Guimarães, o Preta Lab, a Valéria Menezes e a Doris Ferraz de Aragon. Então, eu queria chamar a Clevi, né, para a nossa conversa, para falar um pouquinho como que surgiu a ideia do calendário e depois desse ciclo de lives. Olá, eu sou a professora Clevi Harkiewicz, professora recém-aposentada de computação do Colégio de Aplicação da URGS, e coordenei durante muitos anos o projeto Enigma Mulheres na Computação. Então, a ideia deste projeto, nas várias ações que ele faz, é trazer visibilidade para mulheres importantes da computação. E nós sentimos falta de material de mulheres brasileiras. Nós encontramos coisas de forma isolada, uma entrevista aqui, uma reportagem lá, mas a gente queria um material que pudesse entregar para as pessoas. Então, nós primeiro criamos um calendário físico. Esse calendário foi feito no ano de 2019 e para que pudesse ter 12 meses, o número mágico era 11, porque no mês de março a gente colocou o mês da mulher, que mulher pode estar onde ela quiser, inclusive na computação. E nós procuramos representar diferentes sub-áreas da computação. Interface, o IHC, engenharia de software, banco de dados, presidente da Sociedade Brasileira de Computação, mulher que ocupasse um cargo alto em alguma empresa de computação. Então, a gente pensou no Serviço Federal de Processamento de Dados. E, dessa forma, fomos construindo esses critérios e procurando preencher essas 11 mulheres, que é o que consta no calendário. E no ano de 2020 para 2021, com a pandemia, nós percebemos que o calendário físico, nós dávamos esse calendário de presente para as bichetes da computação que entravam na URGS. A gente fazia um mini evento e entregava para elas. Mas a gente pensou numa circulação maior e também na questão de precisar ser online. Então, nós usamos as mesmas artes e fizemos um calendário em PDF que está disponível. E, a partir dele, tentamos fazer lives com todas as mulheres. Não foi possível fazer com todas, mas com a maioria. Perfeito, Clevi. Então, como a proximidade, né, dos projetos, na verdade, dos objetivos, né, dos projetos Gurias na Computação e o Enigma, então nos unimos, né, para viabilizar essa sequência de lives que convidou, né, essas mulheres que já estavam no calendário para falar, né, sobre suas experiências de vida. E aí eu queria saber, Clevi, como é que tu chegasses assim nesse roteiro de entrevistas? Por que que tu escolhesse essas perguntas, né? Por que tu sentisse a necessidade de falar também da vida pessoal dessas mulheres? Tá aparecendo. Então,
Essa ideia veio, o guia de entrevistas foi construído por várias pessoas do projeto, sob minha orientação, a partir do referencial teórico da minha tese de doutorado, e com algumas bibliografias mais atualizadas. Então, lá em 1998, quando eu terminei o doutorado, cujo tema foi a construção da informática, a construção do gênero na informática e na computação, eu identifiquei vários fatores que dificultam a entrada, a permanência de mulheres na área. E eu observei que a realidade atual é bem diferente do tempo da minha graduação. Aqui tem, por exemplo, alguns dados dos 3 cursos de computação da URGS, onde mostra que o que mais tem muito pouco, que é 13,20%, que é a ciência da computação. Engenharia de computação tem 10% e engenharia de controle e automação, 9,25%. Então, na verdade, considerei, a partir do levantamento bibliográfico, que a socialização das mulheres faz com que, na verdade, a socialização de todas as pessoas tem um forte impacto na trajetória delas, mas aqui sendo focado na trajetória das mulheres, categorizei com 4 momentos. A família, chamando a família de origem, o pai, a mãe e os irmãos, a família constituída, quando a pessoa casa, se tem filhos ou não, a escola, mas a escola desde a educação básica até o mestrado, o doutorado, quando é o caso, a formação acadêmica, e o mercado de trabalho, acadêmico ou não. Tá? Para explicar esses fatores e não ficar muito teórico, eu vou falar deles a partir da biografia da Ada Lovelace. Tá? Então, quais são os elementos da família de origem? A literatura mostra que a profissão do pai e da mãe, o grau de escolaridade deles, impacta diretamente as oportunidades das filhas. Tá? A forma de educar, qual é o projeto de vida que os pais têm para os filhos, não necessariamente eles vão seguir o projeto dos pais, mas quando os pais almejam mais para os filhos, a tendência é eles almejarem mais também. Se é filho único, se é o mais novo, se é o mais velho, se contribui ou não nas tarefas domésticas, porque essa diferença entre o privado e o público, a gente tem muito claro que, no caso das mulheres, se mistura muito na dupla, na terceira jornada. A quantidade e a qualidade das experiências vividas dentro dessa família, né? Então, a gente, pensando na Ada Lovelace, lembremos que a profissão do pai era poeta e a profissão da mãe era uma matemática. E ela, assim, a Margaret, a mãe da Ada, se interessou muito em que sua filha seguisse a sua trajetória e não a trajetória do pai. Então, aí nós vemos claramente um elemento da família de origem. O sistema educacional. Existe uma diferença muito grande de formação entre os homens e as mulheres. Nem sempre as mulheres tiveram todas as oportunidades de estudar que têm hoje. A rentabilidade do diploma, então, aonde que a pessoa estudou, estudar numa universidade pública no Brasil dá uma visibilidade, estudar numa universidade privada, em algumas que são mais consideradas mais top do que em outras, faz diferença na hora de concorrer no mercado de trabalho, faz diferença na hora de apresentar um currículo para uma situação acadêmica. Tá? A superqualificação das mulheres, muitas vezes não conseguindo chegar a níveis hierárquicos maiores, mesmo tendo formação e experiência para tal. Então, pensando aí na trajetória da Ada, a gente pode lembrar que ela teve tutor contratado, Augusto de Morgan, né, contratado pela sua mãe, para que continuasse a formação dela em matemática. A família constituída. O que se espera que as mulheres façam
Elas casam e vão trabalhar, elas casam e o marido ajuda em casa, os filhos ajudam, o consumo, o lazer, ela tem tempo para ler um livro, ou ela tem mais que cuidar dos filhos. Então, aí pouco se fala da família da Ada Lovelace, mas a Ada casou e teve 3 filhos, que são os que aparecem aí, um filho e 2 filhos. Tá? O mercado de trabalho. No mercado de trabalho, nós temos aí a segregação vertical, a segregação horizontal. O que é a segregação horizontal? Profissões consideradas mais femininas do que outras. Então, por exemplo, professores de 1º ou 5º ano, ensino fundamental, são majoritariamente mulheres. Isso tem uma explicação na história desses papéis, que eram as mulheres iam trabalhar meio turno, 20 horas, complementando a renda e tendo tempo para cuidar da casa. Então, não é por acaso que essa profissão é feminina. A educação sempre foi um domínio feminino. Outras profissões, como pedreiro, engenheiro, profissões consideradas mais técnicas ou com trabalho mais braçal, consideradas masculinas. As qualificações, eu já falei antes que muitas vezes as mulheres têm superformações, os salários, o mercado de trabalho não paga a mesma coisa para mulheres e homens com a mesma formação. O mercado de trabalho também não paga a mesma coisa para uma mulher branca e para uma mulher negra. Como que se dão as relações de trabalho? As relações hierárquicas, a segregação vertical, o teto de vidro, as mulheres conseguem subir mais nos seus cargos nos lugares onde elas trabalham, nas empresas, os postos de chefia são minoritariamente femininos. E, falando rapidamente da Ada, a Ada trabalhava numa época em que as mulheres não estudavam e da classe social dela não trabalhavam, mas ela trabalhou com babagem, vindo a criar o que nós consideramos o primeiro algoritmo. Então, esse é um brevíssimo resumo, tá, sobre os aspectos da trajetória das mulheres que trazem dificuldades ou facilidades para que elas possam trabalhar. Então, nós trazemos essa análise e buscamos que as mulheres entrevistadas pudessem nos contar um pouco sobre a trajetória delas, né? Perfeito, Clevi. E eu queria falar só, antes da gente passar para os comentários das lives, como é que tu pensou essa organização, né, de apresentar sempre uma mulher internacional, depois trazer as entrevistas? Assim, na verdade, a gente queria mesclar mulheres internacionais com mulheres nacionais, mostrando que as nossas mulheres muitas vezes receberam prêmios internacionais e são mulheres internacionais. A maior parte das que foram entrevistadas tem esses prêmios. As que não foram premiadas não é porque lhes falte currículo, talvez tenha faltado oportunidade. E a ideia de ser entrevistada por outra mulher da área é dar visibilidade para mais alguém. Então, normalmente, a ideia de alguém que, se fosse da academia, uma ex-aluna, são pessoas mais jovens, mostrando que, então, mulheres internacionais servem de modelo de referência para grandes mulheres da computação no Brasil, que formam outras mulheres ou que foram chefes de outras mulheres, no caso daquelas que trabalham em empresas, né? Então, é uma cadeia para entendermos que não estamos sós. Tem as Adas Byrons da vida, Anitas Borg, tem as mulheres brasileiras que vão ser comentadas aqui, tem nós mesmas e tem nossas alunas que estavam presentes também. Então, sempre fizemos questão que as mulheres internacionais fossem apresentadas por uma aluna e não por uma professora, né? Sempre nesse espírito de dar visibilidade para muitas mulheres. No caso do Enigma, tanto mulheres das artes quanto da computação.
Perfeito. Então, vamos dar mais visibilidade, né? Vou chamar as minhas colegas, a Alice, a Amanda. Bom, durante esse período, então, de desenvolvimento das lives com o projeto Enigma, né, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas transmissões, né, seja ali no chat do YouTube ou no backstage, apoiando, né, o desenvolvimento da transmissão, ou mesmo como entrevistadora. E agora, então, eu começo falando sobre a live que envolveu a entrevista da professora Cláudia Verne, da COP da UFRJ, né, que foi entrevistada pela Andréa Magalhães, do Instituto de Computação da UFF, e também que atua na DECA, né? Durante essa live, que foi, como eu mencionei, realizada em março, né, tinha essa perspectiva de pensar o nosso lugar, né, que é onde a gente quiser, como bem disse a professora Clevi, né, e eu lembro que a professora Cláudia, né, ela mencionou, né, da importância de a gente criar esse espaço para relembrarmos, né, do papel da mulher na história, em particular na história da computação, né, para que essa história ela também possa ser contada do ponto de vista da mulher, não somente de homens, né? E outra questão que me chamou bastante atenção ali é sobre a importância de nos apoiarmos, né? Embora a competição em alguns momentos exista, né? Que é importante que nós lutemos juntas e que abramos oportunidades, criemos oportunidades para outras mulheres também se desenvolverem, né? De se desenvolverem na área de computação, né? Então, nas palavras finais da professora Cláudia, ela voltou a frisar, né, essa questão que o lugar da mulher onde ela quiser, né, e que a gente pode fazer algumas coisas simples, né, que é justamente observar essa questão da representatividade, por exemplo, né, em comitês científicos, né, em mesas de eventos, né. Então, ela inclusive comentou que aprendeu até com homens mesmo no exterior, né, que muitas vezes, quando são convidados para participarem em eventos, né, de que haja essa preocupação, né, de dar visibilidade para as mulheres, né, porque elas estejam representadas nesses espaços, né. Então, recortei esses pequenos trechos, né, mas não posso também deixar de falar que me chamou bastante atenção durante a exposição da professora Cláudia, é que quando ela era criança, quando ela era jovem, né, ela não sentiu de forma direta nenhuma questão relacionada a preconceito de gênero, né, que essa é uma questão que foi ficando talvez um pouco mais visível mais recentemente, né, e eu lembro que uma, uma questão que ela destacou foi numa entrevista, na época que ela tinha acabado de ganhar um dos filhos dela, né, que talvez ali naquele momento, né, quando ela e uma outra pessoa foram entrevistados, ela acabou não sendo chamada, né? E talvez ali, né, por ser uma mulher que tinha acabado de ter neném, tenha acontecido essa situação de ela não ter sido chamada, mas o que acabou levando também para outras escolhas, né? Que entre elas ser professora, enfim, onde ela tem trazido aí grandes contribuições, né? Mas percebo que não só na fala dela, mas não sei se vai aparecer no depoimento das gurias, né? Que essa questão de gênero, né? De como a gente olha para esse tema hoje, a questão da representatividade está muito mais forte, mais latente hoje do que há tempos atrás, né? Especialmente se a gente vai pensar em mulheres que sempre se destacaram, né? Porque tinham um bom desenvolvimento intelectual, enfim, estavam à frente do seu tempo e preocupadas em ter o seu espaço, né, sem estar muito ligada para essa questão
do modo como a gente está hoje, né? Então, eu começo assim. Olá, eu sou a professora Alice. Bom, então eu tive a honra, né, no mês de abril, de participar aí do backstage da live, na qual foi entrevistada a professora Liane Tarouco, né? A professora Liane foi entrevistada pela Rosicléia, né, também professora da FSM, que foi sua aluna e orientada, né? Então, e deu para perceber que elas eram bem amigas, assim. Eu acho que o papo rolou super bem, assim, foi bem interessante, tá? Algumas coisas que eu destaco, assim, nas falas da Liane ali na entrevista. Primeiro, na infância dela, assim, ela deixou bem claro que elas eram 5 irmãs, então ela só tinha irmãs mulheres, né? Não tinha homens, assim. Mas desde pequena elas brincavam com tudo, né? Não tinha só brinquedos característicos de meninas, elas tinham também brinquedos que eram ditos unissexes na época, né? Então, não viam muito essa diferença ali dentro da família, embora sejam só meninas, tá? Elas também brincavam de coisas ditas de meninos, né? Subiam em árvores, fugiam escondida da mãe para ir tomar banho no rio. Então, coisas desse tipo elas faziam sem problema nenhum, tá? E aí ela conta que o sonho do pai dela era que ela fosse professora, né? E ela diz que nunca pensou, né, em ser professora na vida dela. E aí na graduação, ela fez a graduação em física, né, licenciatura, porque ela sonhava em trabalhar na NASA, né? E aí, quando ela teve a oportunidade de ter o primeiro contato com o computador, né, enxergar o que é programação, enfim, ela disse que se apaixonou e viu que era aquilo que ela queria para o resto da vida dela, né, era programar. Então, a mãe dela, por outro lado, né, acho que tinha esse lado mais profissões de mulheres, né, que não estava tão ligada à física, à computação, sonhava que ela fizesse uma enfermagem, uma economia doméstica, enfim, profissões mais vistas como de mulheres, né. Bom, aí depois, no mestrado, né, ela começou a fazer muitos cursos, inclusive já começou a viajar para o exterior nessa época, né, e ela se interessou muito depois de fazer um curso pela área de redes, né, e aí então que ela escolheu, né, a Liane hoje ela é conhecidíssima, né, na área de redes de computadores, comunicação de dados, inclusive dessa dissertação de mestrado dela, né, após ela concluir, ela ainda publicou um livro, né, que é um livro-texto aí de muitos anos aí nas disciplinas de redes e comunicação de dados, então ela ficou super conhecida, uma mulher, né, conhecida na área de redes. Depois eu destaco que quando ela foi para o doutorado, ela já tinha 2 filhos, né, pequenos ainda, se não me engano era um menino e uma menina, e o marido, né, e aí ela tinha a oportunidade de fazer o doutorado fora, enfim, fazer em instituições aí bem renomadas, mas ela optou por estar ao lado da família, né, e cuidar dos filhos que eram pequenos. Então ela acabou fazendo na USP, né? Ela ficou muito tempo naquele vai e vem assim para conseguir conciliar as duas coisas, mas ao mesmo momento que ela ficou ali junto da família, ela diz, né, que teve a oportunidade de participar de muitos congressos importantes, de ver coisas inovadoras em primeira mão, né? Ela destaca que ela viu, por exemplo, aquelas placas de rede Wi-Fi pela primeira vez em congresso. Então, ela ressalta assim a importância dessa área acadêmica assim de redes, né, na vida dela. Quanto ao trabalho, ela destacou que teve vários cargos, né, de gestão, muitos orientados. E o que me chamou a atenção na fala dela, assim, porque ela nunca comentou que houve discriminação, né? Eu acho que até muito ao encontro do que a Amanda falou ali, eu acho que uma época a gente não sentia tanto isso, né? Isso foi surgindo mais recentemente. Então, na época dela, ela não sentia essa discriminação, até porque eu acho que naquele tempo ainda tinha, né, um certo equilíbrio aí entre mulheres e homens, não era tão diferente esse número, né, fazendo computação. Mas ela cita que quando ela via que tinha meninas, por exemplo, inscritas para fazer um processo ali de seleção para o mestrado, doutorado, ela incentivava elas a participar, sabe? Tentava puxar uma preferência, assim, para que elas continuassem nessa área aí acadêmica e da computação, né? E ela sempre tentou, então, conciliar essa vida, embora ela trabalhasse demais, né? Bastante, e muitos orientados, enfim, sempre tentou conciliar a vida social, a vida familiar e os empregos, né?
E um conselho, né, que ela dá, assim, na live, que eu acho que me chama a atenção também porque no início da live ali a Milena apresenta, né, a Edilamar, assim, e fala um pouquinho da história dela, é uma mulher que vê novas possibilidades, inventa coisas, enfim, e muito do que a Liane também mostra ser e incentiva, né, as mulheres a ser. O conselho dela é não ter medo de seguir a curiosidade, porque o mundo está evoluindo sempre, procurar soluções, né, novas possibilidades e imaginando coisas diferentes, né? Então, esse conselho que ela dá, assim, e eu acho que vai também muito ao encontro do que a Edilamar mostrou na época, né? Então, acho que esse é o conselho, assim, fora as milhares de histórias que ela contou, né, interessantes aí da vida dela, em que ela misturou muito a vocação, né, de mãe ali, de estar sempre junto com os filhos, mas também daquela vocação de estar trabalhando sempre, independente da ocasião, né, de estar internada no hospital e ter que estar lá no computador revisando o trabalho dos alunos, enfim. Então ela se mostrou uma mulher bem dedicada na área aí, e por isso eu acho também que mostra essa grande relevância dela. Olá a todos, eu sou a professora Letícia Ginde, né, do projeto Gurias na Computação, aqui da Unipampa, e eu vou contar agora um pouco para vocês sobre a nossa terceira live, né, que foi sobre as cobras da computação, que está relacionado ao grupo Cobra, né, onde as duas participantes trabalharam, né. Então, a entrevistada do mês de maio, né, foi a Valéria Menezes, da UFRJ, e a entrevistadora foi a Selene Cavalcante, né, que aí ela é do Grupo Cobra, ela trabalhou na Prefeitura de Juiz de Fora, né, ela tem bastante experiência. A questão dessa live, que eu acho que foi um diferencial, né, é a questão da representatividade da mulher negra na computação, né? Se a gente já fala aqui da pequena quantidade de mulheres que a gente tem hoje, né, e por isso a gente tem esses projetos voltados para as mulheres na computação, para mostrar que existem mulheres, para mostrar que as mulheres podem estar em qualquer lugar, né? Isso se intensifica ainda mais quando a gente fala da mulher negra na computação, né? Porque, até como foi citado em uma outra live, a computação ainda é muito elitista, né? Então, a gente precisa saber inglês, a gente precisa ter um material, tem que ter acesso ao computador, tem que ter acesso à internet, né? Então, a Valéria Menezes citou bastante essa questão da importância da representatividade da mulher negra na computação, né? Para que essas outras mulheres consigam se enxergar e consigam ver que aquele espaço também pode ser delas, né? Então, eu acho que essa daí foi uma parte bastante relevante dessa live. Ela também comentou, né, assim como a Liane, a questão da maternidade versus a carreira, né? A Valéria tem 2 filhos também, e ela disse que teve um filho durante o mestrado e outro filho durante o doutorado, né? Então, ela achou que a dificuldade estava pouca e ela quis mais um pouco. E aí ela disse que, a princípio, ela não teve, assim, grandes dificuldades também em conciliar as coisas, né, da maternidade com a questão de apresentações, em palestras, em simpósios, e o desenvolvimento da pesquisa acadêmica, tanto do mestrado quanto do doutorado. Mas que ela entende que, em certos momentos, ela se sentiu como se ela pudesse ter dado um pouco mais de atenção para os filhos naquele momento, né? Isso a gente vê muito que é uma dificuldade sempre, né, da mulher que trabalha, a dificuldade de conciliar e de não sentir que está deixando o trabalho de lado e nem sentir que está deixando as crianças de lado. Então, eu acho que isso também foi algo que me marcou bastante nessa live, né? Porque eu vejo que muitas mulheres se sentem dessa forma. Com relação a essa live, era isso. Bom, em junho eu tive uma oportunidade única, assim, que me fez um bem enorme nesse período de isolamento social,
que foi entrevistar a professora Cecília Baranauskas, né? A professora Cecília Baranauskas me orientou no mestrado e no doutorado, e eu poderia dizer que ela me apresentou uma nova perspectiva dentro da área da computação, né? Então, foi uma oportunidade única nesse momento, assim, de ouvi-la sobre a infância, né? Sobre a relação familiar, como é que ela chegou à escolha profissional, né? E eu lembro bem assim que eu fiquei encantada com a narrativa dela. Isso eu gostaria de destacar, né? Quando ela começou a falar sobre Botucatu, a cidade dela, né? E em mínimos detalhes assim do que significaria o nome da cidade, né? Bons Ares. E sobre a infância também, né? Que foi uma infância bastante feliz, com muitas brincadeiras na rua, né? E lembro que nesse momento ela destacou que não havia distinção, né? Nessas brincadeiras, como brincadeira de meninos e de meninas, né? Especialmente cobra cega, tem uma outra que é de bola, né? Que agora eu esqueci o nome, mas enfim, né, que eram brincadeiras plurais, que incluíam a todos. Agora sim, queimada, né, que eu brinquei de queimada também. Então, mas eu lembro dela ter destacado a queimada como uma brincadeira assim que crianças de diferentes idades, meninos e meninas brincavam juntos, né? E que embora a gente também hoje tenha essas brincadeiras com o corpo, né, talvez dentro de shoppings com bolas, né, com escorregas e tal, na época da infância delas, brincadeiras aconteciam muito na rua, até porque era um período em que havia uma sensação de segurança, uma segurança maior, né, para que isso acontecesse, diferente dos dias atuais, especialmente em cidades aí um pouco maiores, né, que se desenvolveram bastante ao longo do tempo, né, e que mesmo a brincadeira de casinha, né, tinha um espaço para o menino participar ali junto, né, e outra questão que ela chamou a atenção foi sobre os jogos, né, jogos de dama, que ela jogava com o pai, jogos de carta, enfim, né, e que ela sendo a quarta filha de 5 filhos, né, ela sem dúvida teve influência das experiências dos irmãos, né? Inclusive nas escolhas, ela tem irmãos que fizeram engenharias, e tem uma irmã que se formou em pedagogia, né, que atuou na área de educação, e no fim das contas, Cecília foi para matemática, para computação, e se tornou professora, né, universitária. Bom, sobre as tarefas também de casa, né, ela comentou que havia uma divisão, tanto na época que ela era mais nova, quanto depois casadas, casada, que remetia muito aos interesses, às preferências de cada um, né? E claro, os meninos acabavam ficando com tarefas um pouco mais pesadas, né? E entre as meninas envolvia, por exemplo, o cuidado da casa, ou com a alimentação, mas que ela mesma não era muito chegada em fazer comida, né? Na época que ela era mais novinha, mas depois, quando casada, né, na divisão de tarefas, até em função da descendência italiana, ela acabou, por exemplo, ficando com cuidado com a alimentação, mas o mercado, a pracinha, ficava com o esposo, e que havia uma divisão, né? E ao longo do tempo, assim, ela precisou conciliar, né, o estudo com o trabalho, porque quando fez doutoramento, se não me engano, ela já era professora, né, mas também mãe, né, então precisava aí ter uma grande organização, né. E eu lembro da questão da escolha profissional, que ela queria ser escritora, né, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas acabou indo para a área da computação, e onde teve a oportunidade, sim, de publicar, né, publicou muitos materiais.
Bom, o que eu chamaria atenção ainda, né? A questão afetiva, para mim, foi bem marcante, né? Foi uma live repleta de afeto, né? Fiquei bastante emocionada. Cecília é uma referência na área de interação humano-computador e de informática na educação. A gente teve a oportunidade aí de ter o acompanhamento também de ex-alunos, né, durante o desenvolvimento da live, e eu acho que para o momento é isso que eu gostaria de destacar. Bom, então seguindo, né, em julho, eu tive a honra, né, de mais uma live maravilhosa aí, que foi a live com a Cláudia Balzer Medeiros, né, uma mulher super conhecida na área, assim, e que eu acho que uma das coisas muito legais, assim, que essas lives fizeram com a gente foi essa possibilidade, né, da gente estar em contato aí com pessoas tão conhecidas que a gente admira tanto e talvez por áreas, né, não tão afins a gente não tivesse tanto contato direto, né. A Cláudia é da área de banco de dados, né, e ela foi entrevistada por duas ex-alunas dela, de pós-graduação, a Jaldete e a Carla, que hoje trabalham na Embrapa, né. Então foi uma live um pouquinho diferente, porque tinham duas entrevistadoras, né? Então elas se dividiram em um pouquinho, cada uma fez uns questionamentos e ficou super interessante, assim. O que eu destaco, em primeiro momento, assim, da Cláudia Balzer Medeiros, né? Que ela gosta de enfatizar o nome inteiro dela, então a gente vai falar o nome todo. É que ela fala muito, né, da infância dela e da importância que os pais tiveram na criação dela, né? Isso ela enfatiza muito, assim, são várias as questões levantadas pelas entrevistadoras em que ela destaca isso, né? Então, ela, primeiro, assim como as demais, ela destaca que não teve, né, uma educação com diferenças entre brincadeiras de homem e de mulher, né? Ela, inclusive, cita que os pais falavam para ela, não, isso aqui é coisa para pessoa, coisa para não pessoa, né? Não tem essa de homem e mulher, né? E ela fala que ela era muito tímida, né? Por incrível que pareça, ela era muito tímida, então ela tinha dificuldades, assim, de estudar junto com outros colegas, enfim, e os pais dela tomavam, né, a lição dela todas as noites, assim, até os 15 anos de idade, os pais chegavam em casa, né, ela destaca, assim, que hoje ela enxerga, né, eles chegavam em casa, trabalhavam bastante, a mãe dela, se não me engano, era professora, mas acho que era da área de arquitetura, se eu não estou enganada, e o pai dela médico, né? Então, ambos trabalhavam muito, chegavam em casa tarde, mesmo assim não deixavam de cobrar, né, aquela educação lá da escola, se ela sabia ou não o conteúdo, enfim. Então, ela destaca bastante isso. Ela valoriza muito, né, esse empenho dos pais na educação dos filhos. E, assim, isso me chamou bastante atenção, porque eu vejo que eu também tive muito isso, assim, até quando estava na graduação, minha mãe, principalmente, sempre tentava ajudar, né, e às vezes ficava até meio frustrada porque não conseguia, né, a área da computação não é tão fácil assim, mas eu acho que desde a escola, assim, esse incentivo, né, e a gente vê que, às vezes, muitas vezes os professores não dão conta, né, de acompanhar os alunos tão por perto, né, porque são muitos, e acho que a importância, assim, dos pais estarem por perto faz toda a diferença, né, no futuro. Então, ela destaca muito isso, assim, que ela conseguiu um sucesso, né, a partir desse incentivo dos pais. Quanto ao preconceito, chama atenção, né, destaca que ela fala que ela lembra, assim, de uma vez que ela tenha sofrido alguma discriminação por ser mulher, assim, mas nada muito relevante, né, então ela, na verdade, nem citou, assim, esse caso, mas que ela sente muito um preconceito pela idade dela, né, pelos cabelos brancos, enfim. Então, como ela fala, uma mulher velha, né, ela sente esse preconceito um pouco, assim. Mas, quanto ao preconceito das mulheres, ela acha também que antes ela não enxergava, mas hoje ela percebe mais que tem, né, mas talvez porque hoje ela está mais antenada, né? Não que antes não tivesse, né? Antes ela não dava bola e hoje ela consegue observar melhor isso.
ela destaca, assim, que os alunos, ela sempre falou, né, que os alunos não precisam ser os melhores e que é muito difícil, né, juntar todas as características boas numa pessoa só, mas que ela considera que a dedicação e o esforço são mais importantes, assim, ela destaca muito isso nos alunos dela, né. E ela ainda cita, né, que ela, por exemplo, foi reprovada na primeira qualificação do doutorado dela, né, mesmo sendo essa pessoa que a gente sabe que é uma pessoa de autoconhecimento, né, enfim, mas que todo mundo passa por momentos que talvez sejam mais frustrantes, assim, na vida acadêmica. Conselho que ela dá e que ela cita na vida dela, né, acho que é interessante que ela faz essa relação com o que ela viveu, é de fazer coisas diferentes, né? Ela conta que ela foi guia turística, que ela veio fazer dança de salão, então coisas assim fora do normal, fora do esperado, né? Para quê? Para, sei lá, se tu é tímida, tu vai melhorar a tua timidez, né? Tu vai conhecer pessoas novas, tu vai abrir novos horizontes. Então ela cita muito isso, né? De incentivar as pessoas. Ela diz que incentiva os alunos dela a fazer coisas diferentes, né? Teatro, dança. Então ela cita algumas atividades aí para tentar melhorar esse aspecto, né? E também ela diz que o importante é estudar, ler, fazer cursos, né? Que isso torna as pessoas com características melhores, né? E, por fim, né, ela fala bastante que a computação ela diz, né, as palavras dela, que é a coisa melhor do mundo, porque te permite sair para qualquer lugar, né? E a gente sabe que a computação realmente nos leva para qualquer lugar e nos permite trabalhar com qualquer área, né? Então ela salienta bastante isso para dar um incentivo também para as pessoas seguirem na área. E o conselho que ela fala é não ter vergonha, né? Ela cita exemplos dela de que ela perguntava muito, ela disse, só não faço pergunta idiota, né? Porque depois vão lembrar que a minha pergunta foi idiota. Mas pergunte, não tenha medo de errar, não tenha vergonha de perguntar, né, de não saber as coisas. Então, ela dá esses conselhos bem legais aí para quem está na área da computação. Então, vou falar agora da live de agosto, que foi pretas, né, que a computação tem preta sim, que a entrevistada foi a Silvana Bahia, que é co-diretora executiva do OLAB e coordenadora do Preta Lab. Então, o Preta Lab é uma iniciativa de estímulo, né, às mulheres negras nas tecnologias e inovação. Então, a Silvana Bahia, ela já foi co-diretora de documentário, né, recebeu o prêmio de destaque da cultura digital, inovação social e tecnológica, e ela chama bastante atenção na live dela as motivações, né, para a criação do Preta Lab, né? Ela destaca que o Preta Lab ele surgiu, né, dessa necessidade de gerar dados, né, de sabermos quantas mulheres somos, em que áreas estamos, né, principalmente as mulheres negras, né, aonde estão. Ela fala também da questão que a gente precisa ter objetivos mais duros, né, de ter que ter bolsa, ter que ter estrutura, mas que também é necessário ter uma camada um pouco mais subjetiva. Ela diz da importância, né, das mulheres negras quando colocadas na sociedade, darem exemplo, né, serem referências para outras mulheres negras. Então, da importância que isso, né? Acho que um pouquinho que já se foi falado ali da Liane e de outras, que falaram dessa questão da representatividade. O quão é importante você ver outras mulheres, no caso dela em especial, ainda mais negras, né, que é uma minoria ainda, se mulheres já são poucas, as mulheres negras ainda é uma minoria ainda menor, consegue ser um número bem menor na nossa área. E ela falando da importância de quando você está numa posição, né, em relação às demais mais privilegiadas, de você ser uma referência, de você mostrar o seu valor, o seu conhecimento, né? E ela fala também, né, da importância dessa questão do projeto, que não adianta um projeto só trabalhar, a gente precisa de muitos projetos, muitas pessoas engajadas, muitas pessoas lutando para que o mundo seja mais inclusivo, né? Que ela diz da importância do Preta Lab, assim, provocar e inspirar homens, mulheres cis, mulheres trans, negras, brancas, toda a sociedade mesmo, a olhar para essa questão com maior cuidado, né? Da representatividade, né?
dessa inclusão mesmo chegar a todas as esferas, não ficar mais só na conversa, mas sim, né, de tomar outras proporções. Ela falou também da importância desse ecossistema, né? De ter várias pessoas falando sobre as mesmas temáticas e caminhando numa mesma direção, né? Uma fala dela que me chamou bastante atenção foi a questão familiar, né? Ela destaca muito da importância das mulheres da família dela na sua trajetória, né? Ela diz que ela foi a primeira mulher da família a romper o ciclo de mulheres que eram empregadas domésticas, né? Então, ela tem uma bisavó, uma avó e uma mãe que eram e que foram, né, empregadas domésticas, e que ela foi a primeira da família, né, a ingressar em uma universidade. Falou da importância também das ações afirmativas nesse processo. Ela falou também, né, dessa questão da mãe. A mãe dava muita importância para a educação. Ela disse que ela tinha, às vezes, preguiça, né, quando adolescente, de ir para a escola, de fazer as coisas, mas que a mãe incentivava ela muito a estudar. Embora a mãe, né, não tinha uma graduação, enfim, mas dava um valor para a educação. E ela diz que ela alcançou, né, uma posição, ela alcançou lugares que nem mesmo ela sonhava para ela. Então, ela também fala a importância dos sonhos, né? Que provavelmente a mãe dela sonhasse para ela. Acho que também apareceu na fala, né? Da importância dos pais almejarem mais para os filhos. E ela destaca isso, que talvez ela tenha chegado numa posição que nem ela sonhava, mas que provavelmente seus antepassados, né, sonharam para ela. Tá? Ela falou também das diferenças, né, entre homens e mulheres, numa pergunta que foi feita sobre a questão da cultura maker. E ela diz que, em geral, né, as mulheres são menos estimuladas e menos encorajadas a experimentar, a criar. Fez até uma analogia com a própria pedagogia da autonomia, né, do Paulo Freire, que diz que é importante a gente fazer, né? Desde que não, mesmo que seja trocar uma resistência de um chuveiro, né? De coisas pequenas, as mulheres são menos estimuladas do que os homens. Os homens são mais encorajados a praticar e a botar a mão na massa. Então, da importância, às vezes, de valorizar e dar um espaço também para que a mulher crie, né? Que coloque a mão na massa, né? E tem essa a ver a questão da própria autonomia mesmo, né? Do Paulo Freire. E por fim, assim, ela deixou várias dicas, né? Do que ela esperava para outras pessoas, né? Ela diz que as coisas precisam ser conciliadas, né? O desejo de ter uma carreira bem-sucedida, né? E de ser feliz também no amor, ela coloca isso. Ela não pode ser duas coisas antagônicas, né? As coisas podem sim ser conciliadas e devem ser conciliadas. Ela falou também da importância de nunca desistir da gente mesmo, né? Nunca desistir dos sonhos, que sempre procurar, né, a rede de mulheres, procurar programas e projetos que foquem, né, no fortalecimento dessas mulheres. Falou também da importância de ter mentora, né? Ou no caso, como ali a Amanda teve orientadora, né? De ter alguém que saiba te dar conselhos, que mostre, né, quais são as suas habilidades e principalmente que te ajude a encontrar quais são os seus desejos, né? O que você deseja para si e para os outros. Tá? E falou da importância dos projetos se apoiarem, de compartilhar as ações, porque ela falou que a grande dificuldade que todos os projetos em si têm é de romper a bolha que ela chamou, né? Que é a bolha da rede social, a gente está numa bolha. Então, a dificuldade que se tem é romper essa bolha, é ampliar o alcance. Então, da importância de todos compartilharem as ações, sejam homens, sejam mulheres, e que se as mulheres puderem compartilhar também suas experiências, perdão. Então, da importância de divulgar as coisas e fazer girar. É isso. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a live que aconteceu no mês de outubro, né? Que eu tive a honra de participar, né? Em outubro a gente teve uma live intitulada
Mulheres Inovadoras, né, onde a Camila Schutte foi entrevistada pela professora Clevi do projeto Enigma, né? E, bom, Camila é uma mulher brilhante, né? Ela cita, né, que antes mesmo de entrar na computação, ela já começou a sentir, né, essas questões da diferença de gênero, né? Ela disse que houve uma situação em que o sonho dela era entrar no ensino médio e participar de uma Olimpíada de Matemática, que ela via os colegas participando, né, os colegas mais velhos, e que ela conseguiu se classificar. A primeira fase era na escola, a segunda fase era em outro lugar, então teria que ter uma excursão, por assim dizer, para esse outro lugar onde elas iam fazer, onde iriam fazer a prova. E aí, então, ela disse que foi classificada para a segunda etapa e que teria essa van que levaria todo mundo para o local, onde ela já sabia que tinha um monte de bagunça, todo mundo se divertindo no caminho, e que ela estava louca para participar disso, né? Mas aí a direção da escola fez: Camila, como tu é a única mulher, pede para os teus pais te levarem, não vai ser legal tu ir junto com os meninos, né? E ela disse que já ficou assim, impactada: meu Deus, mas por quê? que diferenciação é essa, né? Então ela disse que ali já foi assim o primeiro choque que ela teve, né? Aí ela passou no vestibular em primeiro lugar, né, na UFSCar, e no primeiro dia de aula, na aula de algoritmos, o professor já disse assim: bom, eu não quero nem imaginar como é que vocês vão passar na minha disciplina, porque eu fiquei sabendo que o melhor aluno é uma menina. Aí ela disse que naquele momento ela não soube nem o que responder, né? Porque eu acho que a gente fica tão impactada com essas falas, e ainda mais era uma menina jovem, né? Recém entrando na faculdade, 17, 18 anos, já te dá, assim, aquela primeira paulada e aquele banho de água fria, né? Entra na faculdade super empolgada, feliz da vida, primeiro dia de aula, e já toma essa pancada, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar bastante a questão da empatia e do respeito, porque muito mais do que empatia, isso é uma falta de respeito, né, com a outra pessoa que está ali. E que passou em primeiro lugar era porque ela plenamente tinha capacidade de estar ali, né? Outra fala que eu acho relevante destacar é essa questão, foi feita a pergunta, né, com relação à computação ser, digamos, elitista, né? E aí ela citou que realmente ela acredita que a computação é elitista, pois tem toda a questão de que está muito baseada, a programação está muito baseada no inglês, a gente depende de um hardware, seja ele um computador, um notebook ou um celular, mas tem essa dependência da tecnologia de fato para a gente conseguir programar. E então a entrevistadora questionou, né, se ela conseguia visualizar como que a gente poderia tentar mudar esse cenário, né? E aí ela disse que, bom, a gente precisa começar a ir até essas pessoas, né? E aí ela citou, né, a questão de você levar computador, levar celular para as aulas e para alcançar, né, essas crianças ali mesmo no ensino básico. E ela citou ainda a questão de um baralho, onde você consegue ensinar computação utilizando um baralho. Na verdade, o baralho ele tem ali algum trecho de programa, né? Algumas linhas de código, e em geral está ligado com o nome da carta, com o número da carta, mas ao mesmo tempo que você vê a carta, você já sabe o nome, você já está vendo ali as linhas de código para você programar uma impressão na tela, por exemplo, com o nome da carta, o número, e o naipe, né? E aí, isso me lembrou, né, uma experiência que eu lembro que a Camila teve, porque a gente foi colega, né, lá no IME, em São Paulo, que ela viajou para a Amazônia e ela deu aula para crianças de programação dentro de um barco, né? Então, assim, ela realmente
não só fala, mas ela é uma pessoa que faz, né? Por isso que eu digo que ela é brilhante, ela consegue, ela se vira, ela descobre como fazer para chegar lá. Ela também já teve experiência na África, levando programação para crianças, né? Então, a Camila Schutte é uma pessoa assim que já muito jovem, né? Já antes dos 30 anos ela já tinha feito tudo isso, né? Então, eu acho que essas eram as falas que eu achei relevante de destacar na apresentação, na fala da Camila. Então, eu vou falar sobre a nossa última live, né, que aconteceu em outubro, que foi Rompendo o Teto de Vidro, onde a entrevistada foi a Maria da Glória Guimarães Santos, e a entrevistadora foi a Sheila Amorim. Então, a Sheila Amorim é jornalista, né, e entrevistou a Glória, que foi a única mulher a presidir, a Serpro, que em mais de cinco décadas só teve ela de mulher na presidência, né? Então, a Serpro é a maior empresa de TI do Brasil. Na fala, então, da Glória Guimarães, ela falou ainda que a sociedade é uma sociedade ainda muito preconceituosa, né? E que a pandemia, de certa forma, ela diminuiu um pouco esse preconceito, porque permitiu que mulheres de diferentes locais, né, conseguissem empregos em outras localidades, né, no Brasil e mesmo fora do Brasil. Então, esses limites, né, que antes existiam, porque para as mulheres muitas vezes é mais difícil sair da cidade, né, do que os homens, por causa da família e por outras questões. Então, ela diz que, de certa forma, né, esse potencial que a pandemia teve da gente trabalhar de forma remota aumentou o campo de trabalho e fez com que, de certa forma, reduzisse esse preconceito que existe, né, contra as mulheres. Ela foi questionada também sobre a questão da inteligência artificial, que hoje, né, está se colocando como mesmo nos programas, né, a incorporar o preconceito. E aí a Glória, sabiamente, né, disse que a inteligência artificial nada mais é do que a produção nossa, né, a inteligência do homem. Então, se o homem é preconceituoso, a gente, de certa forma, vai transferir esses preconceitos também para os programas, né. Então, da importância da gente ser cuidadoso, inclusive nisso, né, de termos ética, né, no momento da programação. E ainda ela falou que, embora a gente seja, né, 50% ou mais da população, que a outra metade, até a Sheila Amorim colocou, né, que a outra metade, de certa forma, são filhos de mulheres, né, então a mulher, ela é a ampla maioria mesmo, ainda as mulheres são minoria nessa questão de produção da tecnologia, né? Na frente, de estar em destaque e de produzir mesmo tecnologia. Então, a importância de ter espaços para que as mulheres, né, tenham maior visibilidade, para que as mulheres se sintam mais seguras, né? Eu acho que essa é um dos pontos que talvez apareça em várias lives, a questão da representatividade, a questão de arriscar mais, a questão de não ter medo, né? De poder se aventurar mais. Eu acho que as mulheres são pouco incentivadas a se aventurar e a errar. Então, é isso que ficou como lição ali da Glória Guimarães. Então, acho que para encerrar, eu acho que todas nós podemos fazer um breve relato, né? Mas eu acho que como a Alice falou ali no início, eu acho que é uma oportunidade única da gente estar mais perto dessas mulheres, que talvez se a gente não tivesse conduzido essas lives, a gente não teria essa oportunidade, né, de estar ali, de poder fazer perguntas, de poder escutar a trajetória de vida, de conhecer um pouco mais, né, da trajetória de vida dessas mulheres. Eu acho que tem muita coisa em comum, né? A Clevi falou lá do início que na tese do doutorado dela, ela apontou algumas coisas que são determinantes, né? A família, eu acho que é muito importante mesmo. Se a gente for entre nós mesmo, a gente vai ver muitas similaridades, né? Da forma com que fomos criadas e da forma com que fomos incentivadas, e talvez por isso estejamos aqui, né? Hoje sendo docentes, e tentando incentivar outras mulheres e outros homens também, né? Porque não serem menos preconceituosos. Então, gente, como vocês viram, foi um trabalho de parceria do Gurias na Computação e do Enigma, Unipampa URGS,
E nessa caminhada, outras pessoas participaram, e que não são professoras, que são alunas, mais diretamente apresentando as mulheres internacionais ou fazendo as atividades preparatórias para as lives ou assistindo depois. Temos aí uma nova geração que vai conversar um pouco com a gente aqui agora. Agora nós estamos com as estudantes, né? A Luísa Batista, a Sofia Maciel e a Milena Silva, do projeto Enigma, da URGS, a Alexia Camargo, que é a nossa bolsista Gurias na Computação, e a Adriana Sharp, que é aluna do mestrado em Engenharia de Software aqui da Unipampa e participou, né, de várias, como ouvinte, né, de várias lives. Então, eu queria começar, meninas, perguntando para vocês qual a importância, né, de conhecer mulheres brasileiras que fazem história da computação, como essas que participaram do ciclo de lives Mulheres na Computação no Brasil. Podemos começar com você, Luísa? Podemos. Oi, então, eu entrei no projeto Enigma e no curso de Engenharia da Computação esse ano, em agosto. E eu entrei já no meio do ciclo de lives e foi muito bacana para mim ver, inclusive na organização, nessa divisão de ter mulheres em tantas áreas diferentes da computação, porque eu sabia que era uma área muito ampla, mas eu não conhecia as especificidades e conhecer tantas mulheres diferentes em áreas diferentes, até porque nas aulas a gente não vê muitas mulheres, a gente não vê muitas meninas, não vê professoras e não vê colegas. Então, ter entrado no projeto Enigma e acompanhar esse ciclo de lives foi muito bacana para ter já essa visão logo no começo do curso. Eu gostei bastante da experiência e as mulheres foram um exemplo muito bacana mesmo. Sofia, por favor. Eu acho que é muito importante ver essas mulheres brasileiras para a gente ter a ciência não só que existem mulheres na área da computação, né, que é algo que a gente não vê muito, mas também no Brasil. Lembrar que é possível, de onde a gente vem e de onde a gente está, criar coisas que fazem a diferença e, enfim, fazer uma diferença na área da computação e poder participar da área de maneira importante. Que bom. Alexia, por favor. Qual é a tua Eu conhecer essas mulheres brasileiras, elas nos inspiram a buscar evoluir para segmento na área e também para trazer a representatividade feminina que a gente não vê na área da computação. Certo. E tu, Adriana? Como é que foi para ti ver essas lives? Olá. Eu participei como ouvinte, né, por indicação do meu orientador, para que eu pudesse me atualizar e saber o que estava acontecendo até mesmo na Unipampa, com os projetos e tal. E aí, quando eu me deparei com as lives, né, e pude perceber assim, a história das homenageadas, das entrevistadas, até das entrevistandas, né? E claro que fica assim como representatividade. O que a gente acha que é tão difícil, tem momentos que é tão difícil, né? Que parece, nossa, eu não vou conseguir, né? E no mestrado, entrar no mestrado, com Covid, tudo muito incerto, né? E ouvindo assim, a gente acaba ouvindo muito não. Né? Vai ser difícil fazer, porque tem a questão do Covid, tem a questão da família, tem a questão do filho, né? Então, com as histórias, eu pude perceber que vai ser difícil, sim, mas que é possível, né? Então, essa foi a importância, assim. Não vai ser fácil, mas há tempos isso não é fácil. Né? A gente está construindo. Então, as histórias, né, foram motivadoras nesse sentido, assim. Ela representa que para a mulher é difícil, né? Para a mulher negra é mais difícil. Nós temos, como mulher, muitas limitações, e umas que são nossas mesmo, porque a gente acaba, hoje em dia, ainda abraçando tudo, né? Como família, trabalho, tudo. Fica difícil separar, a gente sabe que tem que separar, mas ainda é complicado, né? Socialmente, isso. Então, tem as nossas limitações que a gente ainda carrega isso, ainda se deixa carregar, se sobrecarregar, né? Com tudo isso. E mais as da sociedade, que ainda vê que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer tudo isso.
né? A gente pode ir além, mas a gente tem que dar conta de coisas que os homens não precisam dar ainda, né? Então, mas essas histórias então foram bem motivadoras e eu pude perceber assim, não acontece só comigo, né? Acontece há anos e a gente vem se superando. Então, também foi possível perceber que assim, tem ajuda, eu não estou sozinha, né? Eu não sou a única. Então, foram bem motivadoras todas as lives. Obrigada, Adriana. Milena, por favor, qual foi a tua impressão? Bom, vou começar reiterando um pouco tudo que as minhas colegas disseram, né? Eu acho que é imprescindível, desde a gente conhecer essas diversas áreas da computação, até a gente saber que existem mulheres que já estão construindo conhecimento nessa área e conhecimento de muita qualidade, que existe uma forma, sim, de construir tecnologia, mesmo estando num país como o Brasil, que é, querendo ou não, uma periferia do capitalismo, mas que existe possibilidade e que eu acho que, assim, o que mais me fortalece a continuar é conhecer redes de apoio, conhecer histórias de outras mulheres para poder me identificar e me fortalecer. Então, são mulheres que estão muito próximas, que às vezes a gente conhece ali, é uma professora que está por ali, ou é alguém que a gente vai ver num congresso, é alguém que tá de certa forma, ainda perto da gente. Não tão perto que a gente que está na graduação ainda está dando os primeiros passos, mas uma referência que está aqui, ó, que a gente consegue alcançar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Eu me lembro também quando eu estava na graduação, a gente sempre acha que a gente não vai conseguir, né? Ou que é muito distante, ou que é para muito poucos. E na verdade a gente tem que pensar num passo de cada vez, né? Eu sempre digo, é um passinho de cada vez. Se a gente pensar lá em cima da montanha, a gente vai desistir na hora. Agora tem que pensar que tem que subir degrauzinho a degrauzinho. Muito bom, meninas. E eu queria saber também qual é o impacto, né? O que significa para vocês participarem de projetos, né? Como Enigma e como Gurias na Computação, que visam, né, ampliar a participação feminina, visam dar visibilidade, né, para a mulher na computação. Vamos fazer agora diferente. Adriana, sei que você participa assim das nossas ações, mas fique bem à vontade para falar. Como ouvinte, assim, eu espero que continuem, né, que possam ter mais, assim, que possam ter mais projetos inclusivos, assim, nesse sentido, né, que a gente consiga ter essa visão e perceber essa necessidade de ter mais mulheres, né, em todo o país, né, possa ser trabalhado e ser tratado, e que a gente continue com esses projetos, porque é uma forma de nos ajudarmos, né? Sabemos, tem esse caminho aqui, né? Tem por onde ir, né? Essa união, assim, é importante. Sofia? Eu acho que, para mim, faz muita diferença participar desses projetos no sentido de tornar isso tangível, porque é muito importante a gente ver, por exemplo, essas mulheres que a gente vê que a gente apresenta nas lives e as mulheres que a gente apresenta no início das lives, mulheres internacionais. Mas eu acho que quando a gente participa de um projeto desses, torna tangível. As mulheres, elas estão ali, são as nossas colegas, são as professoras, são, enfim, o fato dessas lives existirem e tu acabar interagindo com essas mulheres, isso torna tudo mais tangível e isso te traz mais esperança, por assim dizer, né? Isso te faz pensar que aquilo é algo possível, assim, não é só algo, falou do topo da montanha, isso não é só o topo da montanha tão longe, isso é algo que pode acontecer e que está em volta de nós mesmo, que nós sejamos minorias nessa área. Eu vou fazer um adendo pro comentário da Sofia, já só pegando o gancho, porque eu acho que também fazer parte das lives faz com que a gente perceba que a gente também é uma dessas mulheres, a gente também está fazendo parte, a gente também está construindo algo, então tem essa parte muito legal também. E participar do projeto, Milena, como é que é para ti? Para mim foi muito importante, eu entrei no segundo semestre ali,
quando virou para o período, né, de ensino remoto, e era um período que eu estava me sentindo muito perdida, assim, no meio do curso, e o projeto me ajudou muito, assim, que às vezes eu não estava até tão animada com o curso, mas saber que eu ia poder ajudar um colega, ensinar, promover uma oficina que ia ensinar outras pessoas, estar em contato com as minhas colegas também do próprio projeto. E aos poucos e percebendo até como a gente acaba virando a referência dentro do próprio curso, sabe? Hoje tem meninas que entram e me procuram, tipo, oi, Milena, não sei como é que eu vou, que cadeira que eu pego, como é que eu lido, como é que eu concilio isso, como é que eu concilio aquilo. E, poxa, sabe, poder ajudar, sentir que eu tô ajudando de alguma forma, e me ajudando também nesse processo, que me ajuda, né, a entender isso tudo, é muito incrível, assim. Conhecer essas mulheres, mas também fazer parte dessa história é muito incrível. Perfeita, você ser em parte mesmo, né? Alexia, como é que é participar do Gurias aí? Eu entrei no Gurias da Computação em maio e para mim tem sido muito importante participar tanto dos bastidores das ações do Gurias na Computação, também auxiliar nas oficinas, nessa organização, para incentivar outras meninas que estão no ensino médio, ensino fundamental, a conhecerem os cursos tanto de ciência da computação, engenharia de software da Unipampa, por meio das rodas e conversas e também das oficinas. Isso, ser, digamos, como a Milena colocou, né, de você também ser inspiração para outras, né? E eu acho que essa questão da proximidade, né, de você poder estar ali e ver outras mulheres, outras alunas, se fortalecer nesse conjunto. E você, Luísa? Ouvindo as falas agora, eu acho que o que foi mais importante para mim foi realmente ter esse núcleo de mulheres, esse espaço com só mulheres. E eu já pedi ajuda tanto para a Milena quanto para a Sofia nas cadeiras, ou desespero do meio do semestre. Então, conhecer outras mulheres e também ver essa organização toda feita por mulheres, todas as lives, tanto do pessoal da Unipampa, são mulheres fazendo, sabe? Eu adoro isso. Acho que o núcleo é o mais importante para mim. Perfeito. E aqui veio uma pergunta até da Clevi, né? O que vocês sugerem de ações, né, nos cursos de graduação, pós-graduação, né, para melhorar a permanência de vocês, ou seja, para que as meninas fiquem nos cursos, para que as meninas concluam esses cursos e possam entrar no mercado de trabalho. Vamos para a Sofia. Tem alguma sugestão? Eu acho que é sempre importante a criação desses núcleos, que nem a Luísa comentou agora sobre o Enigma, a criação desses núcleos para que se possa ter essa ajuda e essa convivência com outras meninas no curso que compartilham de uma experiência parecida com a tua, e para que tu possa ver que tu não tá sozinha naquilo, né? Que as situações pelas quais tu passa e as dificuldades que tu tem e as coisas e os obstáculos que possam aparecer, tu não vai estar sozinha neles. É uma experiência compartilhada, mesmo que talvez não pela maioria dos estudantes da computação, pelas meninas da computação, para que tenha essa convivência. Eu acho que isso é muito importante. Milena, tem alguma outra sugestão? Eu acho que, além, obviamente, das capacitações, porque, claro que existem várias capacitações dentro da faculdade, sempre ofertado, mas às vezes as mulheres sentem muita necessidade de um espaço seguro, um espaço onde a gente possa perguntar sem medo de ser julgada, sem medo de represália ou de comentários. Eu acho que isso fortalece a nossa confiança, além de possibilitar que essas meninas estejam em contato, sabe? Uma ação muito interessante que eu tive no meu primeiro semestre, antes mesmo de ser bolsista do Enigma, foi um encontro com todas as bichetes, né, que estavam entrando,
E ali a gente olhou um pouquinho uma para o rostinho de cada uma, conheceu um pouco da história, por que a gente escolheu aquele curso, em que curso cada uma estava, se era engenharia, se era ciência. E aquilo foi muito legal, sabe? São amizades que a gente acaba mantendo ao longo do curso, além de construir novas, que possibilita, sabe, a gente ter um norte, sabe? Essa coisa de a gente não tá passando sozinha por isso. Mostrar que computação é uma área muito diversa, não é só. Por mais que muitas vezes seja uma tela preta escura, que eu também adoro, não é só isso, tem muitas possibilidades dentro de computação, então. Tem espaço para quem é mais criativa, tem espaço para quem já é mais introvertida, quer ficar no seu cantinho ali fazendo contas, tem espaço para todo tipo de pessoas, para todo tipo de mulheres. E então trazer essa diversidade também, como até foi trago nas lives, é bastante importante. Perfeito. Adriana? Oi, para permanência, assim, eu penso que tem que ter uma aproximação do professor também. É muito importante esse olhar do professor para essa mulher dentro da sala de aula, né? Para essa mulher dentro da cadeira, porque a gente pensando assim, eu tenho que me unir. Mas tem cadeiras que a gente está sozinha, só tem a gente de mulher, né? Então, assim, nesse momento a gente precisa de um professor que esteja atento a isso. Né? Não vai bastar só a nossa força de vontade, porque é nesse momento que muitas das vezes a gente se sente incapaz, né? Tão diferente que acho que aquilo ali não é para mim. Nossa, não é, só estou eu aqui, né? Acho que eu estou meio louca, acho que eu vou procurar outra coisa para fazer. Né? Então, assim, a proximidade uma com as outras é muito importante, mas a gente sabe que tem cadeiras que a gente vai estar sozinha, né? Então, esse olhar do professor também é fundamental para a permanência, assim. Ou pelo menos para indicar, né? Mas tem um grupo que você pode participar, e ali você vai encontrar ajuda. Porque às vezes a gente não sabe, a gente não vê. E aí se percebe sozinha, se sente sozinho. Perfeito. Agora, Adriana. pelo comentário da Adriana, me recordei de uma coisa que para mim também foi muito importante, para minha permanência, assim, falando da minha experiência no curso, foi ter contato com professoras que estavam receptivas a ser essa referência, sabe? Eu tenho professoras, assim, que eu tenho contato ali no WhatsApp, que olha, tá muito difícil, tô um pouco perdida. Eu tenho para quem, sabe, eu sei que às vezes exigia um pouco demais das professoras, mas a gente ter esse porto seguro de alguém que já passou por isso também, que pode dar um conselho, dar até um aconchego dentro desse espaço, às vezes um pouco duro da universidade, é bem importante. Muito bom, Milena. E Luísa? Eu nem sei o que adicionar, uma pergunta muito difícil, e eu percebi agora que eu não tive uma professora ainda. Eu fiz só as cadeiras do primeiro semestre e eu ainda não tive uma professora mulher. Então, não sei, muito difícil. A questão do isolamento é o mais importante, com certeza. Se sentir isolada é a pior coisa nessa questão de gênero no curso de computação, mas eu não sei como ajudar, sabe? Não sei como contribuir. Mas isso que tu coloca, né, de repente os próprios coordenadores de curso pensarem nessa questão da representatividade, né? Tu tem vários, não sei quantas disciplinas tu fizesse, mas nenhuma tem uma professora. Talvez esse olhar mesmo, né, da importância de ter uma mulher professora nesse primeiro momento também. Pois justamente. Entrada no curso, com certeza deviam pensar nisso. Então já desse uma excelente dica aí de como contribuir para a permanência dessas meninas. Então, pessoal, obrigada. Foi muito importante fazer esse projeto interdisciplinar, artes e computação, tem sido muito importante ao longo dos anos. Tem sido importante contribuir para a formação de várias alunas que participaram como bolsistas, pessoas que visitaram a exposição, pessoas que interagem com a gente via rede social. E, mais do que tudo, foi muito importante conviver com professoras de outra universidade pública. Eu acho que a mobilidade acadêmica
é uma coisa que precisaríamos estimular mais. E acho que a permanência de alunas nos cursos de computação passaria por ter mais oportunidades de mobilidade, de participar, de os currículos das universidades aceitarem que fizessem cadeiras remotas, por exemplo. Se tem uma cadeira EAD lá na Unipampa, que a URGS pudesse aceitar como eletiva, ou na Unicamp. Então, eu acredito que esses trabalhos de juntar projetos, nós participamos, a convite do Gurias, nós participamos do Enigma dos Mulheres na Computação de Norte a Sul, em 2020, que nos motivou a fazer algo junto com outra universidade. Então, para mim, como professora, no fechamento do meu ciclo como professora efetiva numa escola que faz parte da universidade e agora como colaboradora e espero que futuramente como professora convidada, é muito importante ter vocês aqui, vocês alunas e vocês professoras. Foi muito bom ter feito esse trabalho todo. Eu, em nome, né, do Gurias na Computação e do Programa C, também acho que essa experiência foi bastante rica. A gente teve a oportunidade, né, de ver muitas mulheres que são referências, ter a proximidade com essas mulheres, mas também de nós nos aproximarmos, né? Digo nós, o grupo, o projeto do Enigma e o projeto Gurias na Computação. Eu acho que essa foi uma primeira ação de muitas outras que virão. Eu acho que tem uma oportunidade, né, como a Clevi falou, dessa questão da mobilidade seria super interessante, porque os conhecimentos, eles precisam, né, ser divididos, né, compartilhados, e eu acho que as experiências tendem a ficar cada vez mais ricas quanto mais de nós participarmos, quanto mais de nós dermos opinião, né, essa diversidade é muito importante. E para finalizar, assim, gostaria que todos pudessem compartilhar, né, compartilhar essa experiência, compartilhar lá a página do Projeto Enigma, que tem mulheres, tem todas essas mulheres, as biografias das mulheres, tem o calendário, né, tem as artes. Que pena que ainda não podemos ter na Unipampa a exposição, mas assim que essa pandemia deixar a exposição das mulheres virar também para o Campus Alegrete. Então, que essa seja a primeira de muitas outras ações em colaboração. Obrigada, Clevi. Obrigada, meninas. A gente que agradece, né? Então, eu queria dizer da importância de colaborar, né? De poder acompanhar o trabalho que tu desenvolve com as meninas, né? Tanto da computação quanto de artes, onde elas assumem um papel protagonista. Acho que isso é bastante importante, né? De ter oportunidade também de acompanhar, né, esse conjunto de lives, ainda que cada uma dentro das suas possibilidades, mas de poder conhecer um pouco melhor a trajetória, né, de outras mulheres na área de computação, que são referências, e também poder produzir esse material, né, que está lá disponível no canal do Programa C, e que a gente pode aproveitar de outras formas. Eu vejo que você já tem feito esse trabalho nos canais de redes sociais do Enigma, né, selecionando trechos e publicando. Então, assim, eu acho que foi uma experiência bem interessante para o momento que a gente está vivendo, né, que possivelmente a gente não teria se fosse no contexto aí do ensino presencial, né? Espero que a gente possa colher aí bons frutos ainda de tudo isso que foi produzido. Eu queria deixar um agradecimento especial para as gurias, né? Para a Aline, para a Alicia, para a Letícia, que toparam assim de primeira, quando começou a fazer o contato, eu trouxe para o grupo, né? Não, vamos, e se não fosse essa colaboração das gurias, não teria saído, né? Esse projeto, essa ação tão bacana. Eu acho que foi muito importante assim esse trabalho em rede, colaborativo, né? E agradecer aí por poder acompanhar também a tua trajetória aí no finalzinho, né? Num período que tu
não é que encerra, né? Mas é um período emblemático aí de inflexão, que você tem outros projetos, né? Pode agora pensar bem, é isso que eu quero fazer, seguir, enfim, né? Mas de estar com uma pessoa madura também, que é referência na sua área, né? Que tem um projeto muito bonito. Então, para mim, foi assim bem especial participar dessa parceria Enigma Gurias na Computação. Isso eu queria deixar registrado.